Não, que é surpreendente, né? A proposta do cara é essa. Professor, deixa eu aproveitar, porque eu quero deixar o Marcelo também falar. Claro. No teu livro, você compara o monarca Ricardo III, da Guerra das Duas Rosas, com Javier Milei, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele e o próprio Donald Trump. Como é que essa simbologia do rei Ricardo ajuda a explicar o que foi Jair Bolsonaro e o que pode ser Flávio Bolsonaro? Obrigado, Pedro, pela oportunidade de falar do meu livro. Pedro, acho que explica tudo, mas esse foi o livro mais difícil que eu escrevi na minha vida. É o meu 16º. Por que foi difícil? Porque é uma coisa muito nova. Uhum. Qual é a minha intuição? Uhum. E eu não sei se eu estou certo. Então, qual é a minha intuição? A minha intuição é a seguinte, Pedro. Nós estamos vivendo um momento forte de transição, não é verdade? Uhum. O eixo econômico do Ocidente para o Oriente, a emergência de uma nova superpotência, que não é apenas nova porque emerge, é nova nos seus procedimentos. Me diga, Marcelo, uma única guerra que a China provocou de 1949 a 2026. Uma guerra que ele tenha provocado. Não me lembro de nenhuma. Não há. Não há. 1949 é a última guerra. É quando as forças comunistas derrotam as forças comunistas lideradas pelo Mao Zedong, derrotam as forças nacionalistas do Chiang Kai-shek, que vai para Taiwan, e a China se torna comunista, acabou, não tem mais guerra. De 1950 a 2026, 76 anos de regime comunista, não tem uma guerra. Me diga, muito obrigado, Pedro. Pedro, me diga uma única ação imperialista da China de 1950 até hoje, ou seja, a invasão imperialismo nos moldes estadunidenses, nenhuma. Isso, nenhum. Então você pode dizer que ela domina, você pode dizer que ela domina economicamente a área asiática, isso dá para dizer, mas e até é o principal parceiro comercial da maioria dos países, mas fora isso nada. Aqui eu vou responder como um dirigente africano cujo país agora infelizmente eu não me lembro, mas se você procurar você acha. Ele foi questionado nesse sentido. Ele disse, calma, o imperialismo europeu, o norte-americano, vem, exploram, exaurem as jazidas, exaurem os recursos naturais e vão embora. O que deixam? Destruição. Uhum. O que você está chamando de imperialismo chinês? Ele diz, construiu escolas em todo o país, quando for embora teremos 3 aeroportos novos, um número sem fim de pontes e uma infraestrutura que jamais sonhamos em ter. Isso é bem importante, Pedro, que eu vou dizer agora. Há um livro que eu vou recomendar para vocês. Olha, você deve convidá-lo aqui, Pedro. É o Marcelo Azevedo, que é um bancário, especialista em finanças bancárias. Ele tem um livro muito importante chamado As Águas da China. Olha que bonito isso. É uma metáfora. Para os chineses, a economia ou se comporta como as águas ou não importa. Como assim se comportar como as águas? Pedro, você concorda que as águas só são úteis se elas fluírem para todas as direções e se elas saciarem a sede de todas as pessoas? Sim. Ninguém pode ter água só para a elite econômica, de acordo, Pedro? Exato. Senão então, você vai matar a população de fome e você não tem mais sistema econômico. É isso. Então, mas qual é a minha intuição? Então, nós vivemos um momento de transformação. Um momento de transformação fundamental é o surgimento da inteligência artificial. Pedro, pode ser que daqui a 50 anos nós nem mais possamos falar em pós-humano, porque talvez a ideia do humano seja apenas uma sombra do passado. Nesses momentos de transição, creio, disciplinas importantíssimas que dão contribuições fundamentais, sociologia, ciência política, história, filosofia, antropologia, essas ciências trabalham com modelos estabelecidos e são interpretações de mundos constituídos, de acordo? Mundos em transição, em que o velho já não tem força, mas o novo ainda não se afirmou, embora, como dizia o filósofo Belchior, o novo sempre vem, é aquele momento em que diz o Gramsci que surgem monstros. Mas é importante lembrar a etimologia de monstro. Monstro é o híbrido, não é nem isto nem aquilo, é um compósito indefinido. O tempo que nós vivemos hoje é este. Para estes tempos, o discurso que nos permite formular perguntas novas é a literatura, Pedro. Ricardo III, essa é a hipótese do livro. Então, no livro, há análises minuciosas de Ricardo III, de Macbeth, de Coração das Trevas,
do Joseph Conrad. Então, Ricardo III e Macbeth, do Shakespeare, Macbeth, Ricardo III e Otelo, do Shakespeare. Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que eu creio encontrar nas Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que é a explicação, a explicação que permite compreender, finalmente, por que aqueles que serão prejudicados por governantes como Milley, Trump e Bolsonaro, neles votam, apesar de tudo. Mas, Ricardo III, vamos lá. Você já disse o mais importante. Há uma longa guerra civil na Inglaterra que cinde a dinastia dos Plantagenetas em duas famílias, York e Lancaster. Os York vencem, tem uma vitória definitiva. Matam o rei, que era Lancaster, matam o príncipe de Gales. Na Inglaterra, o príncipe de Gales é o sucessor da coroa. Portanto, a linhagem masculina do Lancaster se extingue. Vitória total dos York. Entra Ricardo III no palco. Primeira cena do primeiro ato. E surge uma novidade radical na dramaturgia elizabetana. Uma novidade radical no teatro shakespeariano. Porque o vilão usual, Pedro, é o Iago. O Iago em Otelo é o alferes que tudo faz para convencer a Otelo que sua esposa, fidelíssima Desdémona, o trai com Miguel Cássio, que é o segundo homem do exército. Primeiro Otelo, segundo Miguel Cássio. Iago tanto urde uma trama impecável que o Otelo acaba acreditando que foi traído, mas obviamente não o foi. O que eu proponho é que até 2016 nós vivemos num mundo na forma Iago, em que todas as vilanias eram disfarçadas, em que as disfarçatezes não eram explicitadas. Mas a partir de 2016, quando houve o processo que revelou tudo que a Cambridge Analytica havia feito, e com o recrudescimento da crise climática, que leva o capitalismo para um momento definitivo, ou o capitalismo muda, ou o mundo acaba. Não tem alternativa. Se continuar predando a natureza, como o capitalismo faz, acaba o mundo. Nós entramos na forma Ricardo III. O que é isso? Vamos lá. Quem é Ricardo III? É da família York. São 3 irmãos. Eduardo, que vira rei, o George, que é o segundo, e o Ricardo, que é o terceiro. O Eduardo IV se torna rei. O Ricardo III é um homem monstruoso, como diria Gramsci. Ele tem um braço maior do que o outro, ele é coxo, ele tem uma corcunda pronunciada, ele tem feições nada harmoniosas, ou seja, ele é muito feio. Tão feio que tem um momento que ele fala assim: eu fui lançado ao mundo apenas feito pela metade, mal acabado, lançado vivo ao mundo. Tão feio e monstruoso que quando passo, os cães ladrem quando me veem. Imagina isso, Pedro. Ele era tão monstruoso na aparência que os cães ladravam quando viam, assustados pelo que viam. Então ele diz: olha, nesse momento em que minha família chega ao poder, em que os escudos são substituídos por buquês de flores, as espadas são substituídas por palavras de sedução, ele se olha no espelho e diz: o que eu, feito desta forma, como farei para vencer em jogos de sedução? Então ele toma uma decisão. Ele chega no meio do palco e ele diz assim: Pedro, estou decidido a provar-me um vilão e a odiar os vãos prazeres destes tempos. É a primeira vez no teatro em que o vilão vem ao palco e, antes de agir, diz o que ele é: eu sou um vilão. Eu chamo isso da vilania e ostentação. Pedro, você concorda? Que Javier o caricato, Milley, né? É isso. Você concorda que Javier Milley, Bolsonaro, Trump, todos eles anunciaram que fariam? Mas uma pergunta que a gente falar, do ponto de vista de obras clássicas e ao mesmo tempo da história. Acho brilhante a metáfora com Ricardo III. Mas por que não Nero ou Calígula? Que são exemplos reais. Porque Shakespeare não escreveu sobre eles. Boa. E aí, na sequência da fala... É que eu vejo outras semelhanças, né? Quando você vai falar da destruição... Mas no livro, eu uso o exemplo do Nero, do Calígula. Está lá. De Boa. Nero a Trump, de Calígula a Milley. Está claro, sem dúvida alguma. Aí, então ele diz isso, ele anuncia o que ele fará para chegar ao poder. O que ele precisa fazer para chegar ao poder, Pedro, Marcelo? Pouco. Ele tem que esperar o irmão morrer, o Eduardo IV, ele tem que matar o irmão George, ele tem que matar 2 sobrinhos, é pouco, não é? Um pouco como o Bolsonaro, né? O que ele teve que esperar? A Lava Jato, a prisão do Lula, que ele não precisou nem se mexer, exaltar a ditadura, as bandeiras corretas e uma facada.
Aí o Ricardo terceiro diz o que frase. Agora, no que eu direi, escutem, por favor, teorias conspiratórias, fake news e retórica do ódio. Ele fala assim, então, estou decidida a provar-me um vilão e a odiar os prazeres vãos destes tempos. Tramas urdir. Hipóteses perigosas. Por meio de ébrias profecias, calúnias e ilusões, colocar meu irmão Clarence e o rei em ódio mortal um contra o outro. Pedro, é o mundo contemporâneo inteiro. Como é que a extrema-direita chegou ao poder? Tramas urdir, profecias ébrias. Profecias ébrias é tão bonito que chega a doer, não é? Em inglês é drunken prophecies. A ideia de... O que é uma teoria conspiratória se não uma profecia ébria, Pedro? Uma profecia de bêbados, não é? Mas é extraordinário. O que são hipóteses perigosas, calúnias e ilusões, se não fake news? E com que finalidade você reúne teorias conspiratórias e fake news? A finalidade é uma só. Ele diz de maneira absoluta, fala, to set my brother Clarence and the king in deadly hate, em ódio mortal. E quando a polis é tomada pelo ódio como o afeto dominante, não há mais política possível, Pedro. O que nós temos é Javier Milei gritando que nem um louco, ladrão, 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 corrupto, ladrão, motosserra, motosserra. É o Jair Bolsonaro dizendo, vamos fuzilar a petralhada do Amapá. É o Donald Trump gritando, não permitiremos que os comunistas entrem neste país. Então, a minha intuição é que nós vivemos hoje a era de Ricardo III. Agora, duas coisas, Pedro. No teatro shakespeariano, o Shakespeare desrespeita a cronologia histórica porque ele é um gênio. Sim. Depois que morre o Eduardo IV... Os bons cronistas, os bons historiadores e os literatos supremos sabem que a ordem cronológica pode ser contada das maneiras mais criativas. E o que ele faz, então? Na história oficial, morre o Eduardo IV, o filho, o príncipe de Gales, se torna Eduardo V por aproximadamente 2 meses, é morto pelo Ricardo III, então se coroa. Na peça, não. A ascensão é meteórica e não conhece intervalo. Ele chega ao poder. Mas tão rápido quanto ele chega, tão rápido ele cai. Porque, Pedro, um governante tipo da extrema-direita é muito bom para produzir rumor nas redes. Ele não é capaz de ter um único projeto real de transformação da nação ou de ter apenas um projeto de nação. Ele não tem. Na era Ricardo III, se não vejo mal, o Trump cairá, como já tenho anunciado. Mas nós temos uma outra vantagem em relação a Elon Musk, Trump, Milei, Nayib Bukele, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. É que, Pedro, eles nunca leram Shakespeare. Eles nunca leram. Nem vão ler, né? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!